Hoje eu vim aqui mostrar duas estratégias importantíssimas para você poder desenvolver a motivação certa para você criar mais tempo de vida sem doenças. Nós temos dois tipos de motivação: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Qual que é a diferença dessas duas motivações? A motivação extrínseca é aquela motivação que vem de fora, que vem do outro. Não depende de você, você depende de uma outra pessoa te motivando. Você não tem controle disso. Por exemplo, a sua família te motivando, é um personal da academia te motivando. Então, você depende extremamente de fora, do que vem de fora. Se o outro te motiva, você se sente motivado. Se você não tem a motivação dele, dessa pessoa ou de qualquer coisa que seja externa, você se sente completamente desmotivada. E a motivação intrínseca é a que eu amo e é a que está dentro do meu método, é a que eu defendo sempre e é a que eu pratico na minha vida dia após dia. É a motivação intrínseca, é a motivação que vem internamente de você, depende extremamente de você, ela é promovida por você, não depende de mais ninguém, só depende de você e você tem o autocontrole de se motivar. Então, hoje nós vamos conversar sobre a motivação intrínseca e vou dar duas dicas de como você ter sucesso para você poder começar a criar o hábito e ter o controle da sua vida. Quando que eu comecei a implementar a motivação intrínseca na minha vida? Na pandemia, eu nem sabia que isso existia. Não sabia de motivação intrínseca, de extrínseca. Eu sabia que existia motivação, mas eu não sabia dessa diferença de motivações que existia. Na pandemia, como todos já sabem, como todos passaram, tivemos algumas restrições, não tinha amigos, não tinha academia, era muita gente doente, então basicamente foi o que todo mundo passou. E foi bem aí, nessa pandemia, nesse caos, que eu descobri um dos maiores divisores de água da minha vida. E a partir daí eu comecei a ajudar muitas pessoas, claro, partindo de mim, a desenvolver essa motivação intrínseca. Na pandemia, eu tive Covid em outubro de 2020. Foi em 2020, tive Covid e tal. Eu sempre fiz atividade física, mas eu sempre tive o hábito de fazer a atividade física. Com a pandemia, a gente perdeu esse hábito. Eu não tinha onde malhar, eu não tinha a motivação do personal, que nessa época eu fazia personal. Na verdade, eu sempre fiz com personal, eu comecei sem e dei continuidade com personal, e eu não tinha nada disso que vinha externo. O ambiente da academia, o personal, os amigos que a gente tinha, que malhava junto, que sempre se comunicava, que era da mesma tribo. Com a pandemia, eu perdi tudo isso e perdi o hábito e descobri que eu era movida pela motivação extrínseca, a motivação que vinha do outro. E nisso eu me senti completamente perdida. Quando eu peguei Covid em outubro, eu pesquisando bastante coisas para saber sobre o Covid e o que a gente poderia fazer, o que poderia partir da gente para poder ajudar o nosso corpo a ter imunidade em relação ao Covid e o que, né, quais alimentos a gente podia comer. E eu trancada, eu tava no meu quarto, eu tava confinada, né, com Covid, sem contato com a família. Eu comecei a pesquisar muito disso e li uma matéria daquele Dr. Ray, que é o plástico das famosas em Hollywood, eu acho que todo mundo deve conhecer. E nessa matéria, ele falava muito sobre o que a gente podia fazer para
para minimizar o Covid, as reações, as sequelas que ele poderia causar. E ele deu um testemunho que quando ele teve Covid, ele saía na rua para correr. Ele corria em casa, ele começou a fazer atividade física. E era totalmente o contrário que a mídia pregava na época. Que você tinha que ficar totalmente em repouso, que você não poderia, né, fazer atividade física, que você tinha que... outros fatores que a mídia publicava para você ter um sucesso e combater essa doença. E o Dr. Ray pregava totalmente o contrário. E eu comecei a ler muito sobre isso e começou a fazer muito sentido para mim. Só que aí veio a questão. Eu não tinha motivação para poder fazer atividade física, nem que fosse dentro do meu quarto. Comecei a pesquisar bastante sites americanos de personagens que estavam descobrindo, né, a internet para poder ajudar mais as pessoas nessa pandemia que estava tudo fechado, não podia ter contato com ninguém. E comecei a tentar a fazer atividade física sozinha em casa. Fracasso total. Descobri que eu era totalmente motivada pela parte externa, né? Que era personal, que era os amigos, que era o próprio ambiente na academia. E ali eu me vi um fracasso, porque eu levantava de manhã, tentava fazer e não conseguia. A partir dali, comecei a pesquisar muita coisa, pesquisei a ver, descobri sobre essas motivação intrínseca, extrínseca, também tenho bastante conhecimento em relação aos alimentos, como eles funcionam dentro do nosso corpo, e comecei nesses cursos de desenvolvimento pessoal, nessas minhas pesquisas e estudos em cima disso, eu comecei a desenvolver e aplicar isso na minha vida, a motivação intrínseca. E com pandemia, com a minha descoberta de que eu era totalmente motivada com a motivação externa que vinha de outra pessoa, não tinha controle total disso. Eu estava com 40 anos, o meu corpo já estava diferente, meus pensamentos também diferentes. Começou a voltar aos poucos a socialização. As academias começaram a abrir, os personagens tiveram o feedback, tiveram o clique de que eles poderiam usar a internet para poder continuar com os alunos, né? Então isso foi tudo um processo que foi indo aos poucos e a gente começou a ter conhecimento. E eu comecei a ter o conhecimento que poderia ao ar livre fazer atividade física. No primeiro momento eu me animei com isso. Falei, nossa, legal, agora vamos começar de novo e tal e tal. Mas veio a grande questão que, graças a isso, eu acabei desenvolvendo esse método que hoje eu aplico para mulheres com mais de 40 anos. Eu tinha perdido o hábito de frequentar a academia. Eu tinha perdido o hábito, nesses 2 anos de pandemia, eu tinha, além de 12 quilos que eu tinha engordado, eu tinha perdido o meu hábito de fazer exercício físico. Então daí nasceu o poder do Home Office, que é o meu método, que eu ajudo mulheres a partir dos 40 anos a adquirir mais tempo de vida sem doenças, né? Diante de todos esses obstáculos que eu tive que enfrentar com a pandemia. Então, para eu voltar a fazer atividade física, foi um tremendo de um esforço. E esse estudo e a motivação intrínseca me ajudou muito, que é o que eu vou passar para vocês hoje, 2 estratégias para você ter a sua própria motivação, para você ter controle da sua motivação, para você criar a sua motivação, independentemente de motivação externa, de família, de amigo, de marido, de academia, de tudo. Você vai criar a sua própria motivação. E qual que é os benefícios de você ter a sua própria motivação? Em primeiro lugar,
você não vai depender somente de uma motivação externa. Se uma motivação externa vier, ok. Se teu marido vier, nossa, legal, você tá melhor, você tá conseguindo. Se seus amigos também te elogiarem, ok, é bem-vindo, mas você não vai depender disso. Segundo benefício, você vai criar a sua própria motivação. Você não vai depender de ninguém. Tá desmotivada? Você mesmo vai poder criar. Você vai ter o controle total das suas decisões assertivas. Você vai entender que essa batalha que você tem de criar o hábito de fazer atividade física, de fazer exercício físico, não depende de mais ninguém. Depende só de você e da sua consciência. Então, essas duas estratégias que eu vou passar aqui, de você ter a motivação intrínseca, vai te dar isso também. Que não depende de ninguém, depende só de você. Você também vai contribuir, né, para você criar o hábito de fazer o exercício físico, porque todos nós sabemos que criar o hábito não é tão simples assim. E a gente não cria da noite para o dia. Ninguém nasceu gostando de atividade física e muitas pessoas hoje fazem atividade física não porque amam, e sim porque precisa ser feito. Você vai conseguir enfrentar qualquer obstáculo que você tenha dentro da academia fazendo atividade ou exercício de força. Né? Muitas pessoas têm vergonha, muitas pessoas têm vergonha de perguntar pro professor, e vários obstáculos que tem ali que a mulher que impede a mulher de fazer atividade física. Então, a motivação intrínseca, essas duas estratégias que eu vou passar aqui, vai fazer você ter a consciência de que, isso é só um obstáculo que eu tenho algo maior para cumprir, né? Esse exercício que eu vou passar aqui, eu tenho algo maior, não é uma vergonha que vai fazer eu parar. Então, assim, você vai ter um propósito maior do que só um corpo, só um objetivo muito inatingível, entende? Você ter a motivação intrínseca e praticar essas duas dicas, esses exercícios que eu vou passar aqui para você adquirir isso, vai fazer com que você tenha várias percepções psicológicas do como um todo. Como fazer então, Nath, para eu conseguir ter a motivação intrínseca, para eu conseguir terminar o meu exercício, de eu cumprir as minhas metas, de eu conseguir fazer atividade de força, atividade física, para eu ter mais tempo de vida sem doenças? Gente, primeira coisa, antes de eu começar a falar, eu vou dizer uma coisa: não subestime a estratégia simples. Não subestime o passo aqui sobre a construção de novos hábitos, o simples. Ah, mas isso é muito simples. Só isso? Não subestime a estratégia simples. A criação de um hábito, ele é feito de micro hábitos. Você não consegue construir um hábito grande, que é como você ter disciplina, o hábito de você fazer exercício físico. Isso é um hábito grande. Então, para você construir isso, a gente sempre tem que estar em micro hábitos. E a motivação intrínseca, ela faz parte de um micro hábito, ela faz parte de um passo para você ter um passo para um próximo passo, entende? Então, não subestime os micro hábitos, a estratégia simples, porque é muito eficaz. Bora lá para as dicas então. As duas dicas que eu vou dar para você aqui de como construir a sua própria motivação, que é a motivação intrínseca, que vai fazer você construir mais tempo de vida sem doenças, é muito simples. E não subestime o simples. A criação de um hábito grande se forma com a construção de micro hábitos. Então, os micro hábitos fazem uma parte muito importante sobre a construção de um grande hábito. Então, não subestime o simples. Você pode falar assim no final: Nath, mas só isso? Só isso você quer que eu faça? Você acha que
isso vai fazer com que eu consiga ter uma constância de atividade física, de exercício de força? Ah, não sei. Não subestime, porque os micro hábitos são a peça fundamental e são muito importantes para a construção de grandes hábitos. Então, bora lá, sem mais delongas. Foi comprovado cientificamente, tem bastante estudos que falam sobre isso, que nós, seres humanos, não gostamos de perder. Nós não gostamos de perder algo que nós mesmos construímos. Principalmente quando a gente fala de money, dinheiro. E essa dica que eu vou dar agora é sobre isso. Você se matricula na academia, primeiro passo. Segundo passo, vamos lá. Por quê? Pega um caderninho, né? Já passei em outros vídeos sobre isso. Pega um caderninho, escreve o porquê, para que você está começando isso. Isso é muito importante. O teu cérebro vai fazer com que você se conecte com isso. Escrever sobre determinar dias e horários que você vá fazer isso também é super importante, né? Vou na segunda, a tal horário. Não que isso seja uma regra, mas cumpra o que você... Se você determinou que você vai na segunda, quarta e sexta, às 5 horas da tarde, e por algum evento, algum evento principal, você não conseguiu cumprir o horário, não tem problema. Mas não deixe de ir. Isso é super importante, tá? Isso é só uns passozinhos antes para a gente poder falar sobre a estratégia final. Então, começar pequeno também, você ter a consciência de começar pequeno. Você não precisa começar chegando lá e ficando 1 hora e meia na academia. O teu cérebro vai achar um saco isso, o teu corpo não está acostumado. Então, faça 20 minutos. 20 minutos já é o suficiente para você começar a construir o hábito de fazer o exercício físico. Isso você pode ir aumentando gradativamente. Deixa o seu corpo entender, deixa o seu cérebro entender que você está caminhando, que você está construindo isso para você. Então, começar com pequenas metas, isso também faz a diferença. Então agora que eu já dei esses pequenos passos, vamos para a dica de ouro. Na minha metodologia, se eu te falar que esse passo, essa estratégia é a virada do jogo, claro que a gente tem um empilhamento de estratégias para chegar até a construção do hábito final. Mas essa estratégia que eu vou passar aqui, ela é uma das cerejinhas do bolo que tem no meu método e que faz a diferença para todos. Saiu, né, em pesquisas, como eu falei, que o ser humano, ele não gosta de perder. Ele não gosta de perder o que ele ganhou. E isso está ligado muito à economia. A dinheiro, a money. Diante a essas pesquisas, a essas estratégias, a tudo que eu já incluí na minha vida e de algumas pessoas, essa dá um resultado extraordinário na criação do hábito e na eficácia de você conseguir fazer. A estratégia é o seguinte: você vai pegar uma latinha, pode ser qualquer coisa, uma caixinha, o que você decidir. Cada dia que você conseguir completar a sua meta, cada dia que você for à academia e conseguir completar o tempo que você determinou em ficar lá, você vai chegar em casa e vai colocar uma nota de R$2 nessa caixinha. Todas as vezes que você cumprir a sua meta. O que você vai fazer com o dinheiro depois, você pode decidir. Mas se você não conseguir, ou se você não for
para a academia fazer a tua atividade e não cumprir a sua meta do dia, você vai estabelecer um contrato com o seu eu lá do futuro, que vai ser o seguinte: quando você não conseguir, quando você não cumprir a sua meta, você vai pegar todo o dinheiro que tá ali e vai dar para alguém, ou para uma instituição, ou para uma pessoa. Só que esse valor que tá ali, que você acumulou de todos os dias que você conseguiu ir para academia, aí você falhou num dia, você vai ter que dar esse dinheiro, porque é um acordo que você vai fazer. Isso não é um acordo que você tá fazendo comigo, é um acordo que você vai fazer com você. Você vai ter que dar, só que pra gente dificultar um pouquinho, porque o nosso cérebro adora isso, você vai ter que dar para uma pessoa, ou para alguma instituição, ou para, né, para algum lugar, né, que você não gosta. Por exemplo, quando eu comecei a reconstruir lá, quando acabou a pandemia, né? Quando eu comecei a criar as estratégias para reconstruir o meu hábito, para fazer o exercício físico, para voltar para academia, eu fiz esse acordo comigo. Eu fiz esse acordo com o meu eu hoje, tá? E chegou um dia e eu não cumpri. Eu não fui para academia. E o meu acordo era, então, não foi? Você vai pegar essa caixinha, todo esse dinheiro e vai dar para alguém. E eu não gosto, particularmente, isso é uma opinião minha, isso é uma decisão minha particular. Eu não gosto de ajudar pessoas em sinaleiro, principalmente aquelas pessoas, as mães que estão lá, né, expondo aquelas crianças ali, porque eu acho que você ajudando né, na forma de dinheiro, você acaba incentivando a elas estarem ali com aquelas crianças. Mas enfim, isso é uma questão minha, uma particularidade minha. Então eu não gosto de ajudar. Eu posso ajudar com alimentação, eu posso ajudar de qualquer outra forma, menos com dinheiro. E quando quando eu não cumpri a minha meta, eu tive que fazer isso. Eu tive que pegar todo o dinheiro que eu tinha ali e eu tinha o meu acordo, cada um pode fazer o acordo que quiser. Pode ser semanal, pode ser mensal. E o meu acordo tinha sido semanal. Tinha sido de 2 semanas. E eu tive que pegar todo aquele dinheiro e colocar e dar no sinaleiro, que era uma coisa que eu não queria, que eu não gostava de fazer e que não ia de acordo com os meus princípios. E isso foi muito, muito ruim para mim. E eu digo que eu fiz isso uma vez só. Eu sei que eu falando aqui, as pessoas têm uma dificuldade de acreditar. E ainda mais por ser uma estratégia tão simples. Eu vou deixar um pouco mais concreto para você poder acreditar e dar o voto de confiança para essa estratégia, para você poder desenvolver essa motivação intrínseca e te dar mais tempo de vida sem doenças, praticando exercício de força, exercício físico, tá? Dia 9 de outubro desse ano, de 2022, a Academia Real Sueca de Ciências decidiu que o prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas, em memória a Alfred Nobel, de 2002, será compartilhado entre esses 2 caras geniais, tá? Esses 2 caras ganharam o título de ser compartilhado um prêmio Nobel por uma estratégia, por uma pesquisa que eles descobriram sobre a economia e o psicológico. Mas Nath, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso com a estratégia que você colocou aqui para a gente poder ter motivação intrínseca? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. O Daniel Kahneman e o Vermont Smith foram esses 2 caras. O que esses caras fizeram? Olha o que esses caras fizeram. Eles começaram a estudar sobre a economia, tá? Sobre economia, sobre as estratégias econômicas, que eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não entendo muito sobre isso. Mas qual que é o link que eu quero dar e enfatizar um desses caras, que é o Daniel Kahneman, tá? Esse cara, ele contribuiu para essa pesquisa que ganhou o prêmio Nobel
insights, tá? Ideias que ele tirou de experimentos que eles fizeram, que o seu psicológico, ele não trabalha muito bem quando você tem quando você tem que tomar decisões que não são assertivas, que você não tem certeza se isso vai dar certo. Então, o nosso cérebro tende a nos boicotar quando a gente se depara psicologicamente em relação a essas decisões. Ah, será que vai dar certo e tal? Então, o nosso cérebro tende a nos boicotar com isso. E o que esse cara fez? Esse cara descobriu que quando você se depara com uma situação que não é certa, que é cheia de incertezas, que você não tem nada palpável, né, diante essa decisão que você tem que tomar, por exemplo, a fazer atividade física, se você falar e linkar isso com economia, com dinheiro, você consegue realizar. Olha o que esse cara descobriu. Então, ele descobriu que o dinheiro está fortemente ligado à tomada das decisões sobre as incertezas. Quando você tem certeza de um objetivo, quando você tem certeza, por exemplo, essa caneta aqui, Nath, por exemplo, ela escreve. Ela tem a tinta que vai escrever, ótimo. Sim, ela escreve. Isso aqui é uma certeza. Você começar a criar um hábito, você começar a ter estratégias para criar esse hábito, você não tem certeza se isso vai dar certo, não é? Você não tem certeza. Você tem a certeza de eu falando para você, sim, eu apliquei em mim, deu certo, eu tenho alunas que deram certo, eu posso até te apresentar uma prova social, mas ainda você está no campo das incertezas. E esse cara descobriu que quando você coloca dinheiro, começa a linkar, né, essas ações com dinheiro, é muito mais fácil de você não desistir. Entendeu? Você não desiste, porque tem algo muito maior. E quando coloca o dinheiro junto, é mais fácil de você construir o hábito. Então, daí sai essa estratégia de você linkar, fazer essa caixinha, colocar uma moeda e fazer esse acordo com o teu eu do futuro, que se você não cumprir, você vai dar todo esse dinheiro para uma pessoa que você não gosta, ou para uma ação. Por exemplo, eu tive que dar no sinaleiro. Eu não gosto de dar dinheiro no sinaleiro porque eu acho que incentiva mais as pessoas continuarem ali e a não evoluir. Essas mães que ficam com as crianças ali sentada pedindo dinheiro. Então, isso foi muito impactante para mim. E é aí que é a virada do jogo. Você linkar o seu hábito, as suas ações com o dinheiro. Isso é muito eficaz. Isso foi cientificamente comprovado. Os caras ganharam o prêmio Nobel, que o nosso psicológico tá ligado. A gente pode ter sucesso quando a gente fala de dinheiro, quando a gente linka o dinheiro. Então, a criação dessa motivação intrínseca que vem diante de você, porque essa atitude que você vai ter de colocar uma moedinha e se você não cumprir a tua atividade, você vai dar todo aquele dinheiro que você acumulou, casa muito, porque afinal você vai perder tudo aqui. Além de você ter perdido tempo de fazer toda a atividade, você vai perder o dinheiro. E vai perder o dinheiro para uma pessoa ainda que você não gosta, para uma situação que você não gosta. Ah, mas Nath, por que eu faria uma coisa dessa? Porque você não tem mais tempo. Nós, mulheres de 40 anos, não temos mais o luxo de ficar de mimimi em relação à atividade física, à atividade de força, a exercício físico. Nós não temos mais tempo para ficar de mimimi, tem que fazer o que tem que ser feito. E essa estratégia vai levar você para o próximo nível. Eu te garanto. Só faça. Não acredite em mim.
Não precisa acreditar em mim. Faça desacreditando. Acredite em você. Acredite que você não vai perder esse dinheiro. Que você vai colocar o seu dinheiro ali e você vai fazer algo maior com aquilo. Vai se presentear, vai comprar alguma coisa para você, vai sair jantar. Não sei qual que é o combinado que você pode fazer. Mas combine com você. Que você não vai perder. É com o teu eu do futuro. Então, é uma estratégia de você com você. Você não precisa de motivação extrínseca. Olha eu na pandemia, se eu me prejudiquei muito quando eu me deparei que eu precisava de alguém me motivando para eu poder fazer atividade física. Hoje, eu malho com o personal, mas se ele não for, eu vou. Aí que virou. Na época, se a personal desmarcasse ou se não ia, eu não ia. Eu não ia sozinha. Hoje eu tenho a minha filha também que vai comigo e é uma baita de uma companheira, mas a motivação intrínseca, ela vem para virar o jogo. E essa dica que eu dei da latinha, ela vira o jogo. Só faça e depois vem aqui me dizer. Se você sentir no teu coração, me diga, né? Então, eu acho que o medo, eu quero até que você me responda. Você já teve ou tem medo de não conseguir criar o hábito de fazer o exercício físico? Você tem esse medo? Porque tem benefícios que o exercício físico, que é só o exercício físico que vai trazer para você. É o que tanto a gente fala aqui, é o que tanto a gente aborda em relação a todas as doenças que a gente pode enfrentar e que a gente enfrenta. Tem muitas mulheres doentes por não fazer atividade física. Exercício físico iria salvar. Não precisava estar tomando remédio, não precisava estar com depressão. Você tem esse medo de não construir o hábito? Você já teve esse medo? De ficar a vida inteira com esse mimimi de que eu não gosto de atividade física? Pelo amor de Deus, esse não dá mais. Esse mimimi não dá mais. Deu. Espero ter ajudado bastante vocês e só faça. Bora lá, só faça. Beijo.